E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Cáspita e sejam bem-vindos ao meu canal. Este vídeo aqui é da análise do jogo que a gente vai ter agora no domingo às 10 da manhã. Jogo entre Irlanda e França. Jogo que carrega um ingrediente especial muito provocado por causa daquele confronto nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Naquele jogo em que o Henry ajeitou a bola com a mão antes do gol da França. No final, os irlandeses seguiram aquele ditado do quem ri por último ri melhor, e a França foi eliminada na primeira fase do Mundial de 2010 na África do Sul. Eu recebi o feedback de vocês devido à tela da análise do jogo entre Croácia e Portugal ter ficado um pouco poluído devido ao fato de que eu analisei as duas seleções ao mesmo tempo. Analisando as duas seleções separadamente, eu posso dar mais informações do que as duas seleções podem fazer durante o jogo, em especial a seleção francesa, que deve ditar mais o ritmo do jogo. A gente tem uma tendência de ser um jogo de ataque contra defesa, o ataque francês em cima da defesa irlandesa, que deve aproveitar nos contra-ataques. Apenas para falar um pouco do sistema tático, vou deixar as duas seleções juntas. Na prévia da escalação das duas equipes, a França aparece num 4-3-3, uma linha de 4 defensores, 3 homens no meio de campo, sendo um mais recuado, 3 atacantes, sendo que um deles vai para o lado direito e outro pelo lado esquerdo, e um jogador de mais referência. A Irlanda, por sua vez, deve vir num clássico 4-4-1-1, em algumas vezes transformando-se em um 4-4-2. Temos uma linha de 4 defensores, uma segunda linha no meio de campo, com 2 jogadores atuando na faixa central e um em cada lado, um jogador no ataque que deve recuar bastante para auxiliar o meio de campo e um atacante isolado. Vamos então começar fazendo uma análise da seleção francesa e o que ela pode oferecer nesse jogo contra a Irlanda. Vou então retirar a seleção irlandesa da tela e retornar quando terminar a análise da seleção francesa. A prévia da escalação da seleção francesa vinha com Lloris no gol, Koscielny na zaga, Rami na zaga pelo lado esquerdo, Sagna como lateral direito e Evra como lateral esquerdo. O Kanté deve fazer a função como primeiro volante. Moussa Sissoko entra no lugar do Matuidi e atuando pelo lado direito, fazendo com que Pogba atue pelo lado esquerdo, lado em que ele se sente mais confortável. Payet deve começar o jogo atuando pelo lado esquerdo e Griezmann pelo lado direito. Entretanto, a França costuma inverter os dois de posição em vários momentos do jogo. Giroud, por sua vez, será o camisa 9. Este é o padrão de movimentação da seleção francesa. 2 laterais que apoiam muito, um primeiro volante que é o N'Golo Kanté, jogador com características muito parecidas com a da Makelele, sendo um primeiro volante que raramente se aventura no campo de ataque, preferindo a desarmar e fazer passes. Moussa Sissoko, jogador do Newcastle, deve atuar como meia pelo lado direito. Entretanto, ele deve fazer uma função de mais marcação, mas com qualidade também para sair para o jogo. Na equipe do Newcastle é um jogador bem ofensivo. Entretanto, nessa equipe da França, ele tem que se dosar um pouco mais na marcação, até mesmo para proteger o lado direito dos avanços do Sagna. No caso, o Moussa Sissoko entra na equipe no lugar do Matuidi, que costuma atuar pelo lado esquerdo, entretanto estava deixando vários espaços por causa também dos avanços do Evra. Pogba, o principal jogador dessa seleção francesa na questão técnica, atuará pelo lado esquerdo aonde ele se sente mais confortável, abrindo também a possibilidade para que ele finalize de média distância, algo que deverá ser bastante utilizado devido à forte marcação que a seleção irlandesa deverá exercer em cima da França, em especial entre as duas linhas de 4. Eu fiz um círculo destacando Griezmann e Payet, porque são 2 jogadores que devem trocar de posição a todo momento durante o jogo. Griezmann é um jogador habilidoso, capaz de quebrar a marcação com um drible, e Payet é um excelente finalizador de meia distância, uma arma que deverá ser muito importante contra a forte marcação irlandesa, assim como Pogba deverá utilizá-lo. Giroud, por sua vez, além de ser o centroavante com a função de marcar gols, deverá também fazer o trabalho de pivô para os jogadores de meio de campo e para os 2 jogadores de lado de campo. Uma das vantagens da seleção francesa perante a irlandesa, além da questão técnica, é de que boa parte dos jogadores de sua seleção atua na Inglaterra contra os próprios jogadores irlandeses, muitos que jogam na Premier League. Entretanto, os laterais bem envelhecidos
e o fato de que o meio-campo da maneira atual não é muito bom marcador, a parte o Kanté, pode fazer com que a seleção francesa dê vários espaços para que o contra-ataque irlandês funcione. A entrada de Martial e Coman, dois jogadores de lado de campo, pode ser necessária para que a França quebre a forte marcação da seleção da Irlanda. Essa deverá ser a postura da seleção francesa no jogo contra a Irlanda, quando exigida uma postura mais defensiva. Entretanto, uma postura tão defensiva assim da seleção francesa não deve ser algo que vamos ver no jogo contra a Irlanda. A França deverá exercer uma função muito mais agressiva perante a seleção irlandesa, deixando diversos espaços expostos para o contra-ataque irlandês, em especial pelos lados do campo. Vamos agora então fazer uma análise da seleção irlandesa. A seleção irlandesa deverá vir escalada com Randolph no gol, Kjell Duff na zaga, Ward na lateral esquerda e Coleman na lateral direita. Uma linha de 4 homens no meio de campo, inicialmente formada com McCarthy e Brady. Entretanto, Brady pode dar lugar ao meio-campo Whelan, McLean pelo lado esquerdo e Hendrick pelo lado direito. Murphy deverá fazer a função de meio atacante, se juntando ao meio de campo na marcação e se aproximando do Shane Long quando o time tiver no ataque, e o próprio Shane Long, atacante irlandês extremamente rápido, jogador do Southampton. Coloquei os jogadores irlandeses um pouco mais recuado do que o habitual, porque eles devem atuar exatamente em uma postura defensiva, fazendo uma marcação muito forte no meio de campo por causa das duas linhas de 4 que deverão estar bem compactadas, e saindo nos contra-ataques, especialmente pelos lados do campo. No padrão ofensivo dessa seleção irlandesa, podemos destacar em especial o lado direito. Os dois jogam no mesmo clube no Everton da Inglaterra e são bons jogadores. Entretanto, a postura da seleção irlandesa deverá ser essa postura mais defensiva, utilizando as duas linhas de 4 extremamente compactadas para roubar a bola da seleção francesa e sair no contra-ataque o máximo que der. Shane Long, jogador do Southampton, nesse ponto tem um papel fundamental, que é utilizar sua velocidade para aproveitar os contra-ataques que a equipe irlandesa tiver. Vamos então fazer uma análise das duas seleções ao mesmo tempo, para poder verificarmos aonde deverão ser os principais confrontos do jogo. Em um processo didático, criei 3 quadrados vermelhos enumerados para que eu possa explicar o que deve acontecer nesses quadrados segundo o confronto tático. No primeiro dos confrontos táticos, devemos ter Griezmann, Sagna e Sissoko, algumas vezes o Payet pode cair por ali também, utilizando a habilidade em cima do lateral esquerdo da seleção irlandesa. Ward é um lateral esquerdo razoável na marcação e que não costuma apoiar bastante. No segundo quadrado temos o lado esquerdo do ataque francês, o lado direito da defesa irlandesa. Payet, Pogba, Evra, até mesmo Griezmann devem cair por esse lado, aproveitando os avanços de James Coleman, lateral direito irlandês do jogador do Everton, que costuma ter uma boa capacidade de apoio, mas que pode deixar alguns espaços no campo defensivo. Entretanto, a marcação também desse lado costuma ter um pouco mais de entrosamento, devido a Coleman e McCarthy serem jogadores do Everton. Payet e Pogba deverão utilizar muitas vezes os arremates de fora da área, até porque essa marcação da seleção irlandesa será muito compactada. No terceiro quadrado temos a deficiência que a seleção irlandesa deverá aproveitar caso queira conseguir alguma coisa nesse jogo. Da mesma forma que o lado esquerdo da seleção francesa é o lado mais forte, é também do lado esquerdo onde encontra a maior deficiência. Rami até o momento faz uma Eurocopa muito insegura e Evra é um lateral esquerdo muito experiente já, com 35 anos. Ele gosta muito de apoiar, mas tem uma dificuldade ainda de marcação, devido até à capacidade física. É claro que a gente está falando de futebol, então uma jogada de um gol da Irlanda pode surgir do lado esquerdo. McLean é até um bom apoiador, mas de maneira geral esses deverão ser os principais confrontos do jogo. Bom pessoal, essa foi a análise do jogo entre Irlanda e França. Se você curtiu, clique no curtir, se inscreve no canal e deixe nos comentários o que você acha desse jogo, beleza? Um abraço, até mais!